Fala pessoal, aqui é o professor Maurício. A gente vai começar a gravar aqui os exercícios de torção em seções circulares, tá? Então eu vou separar aqui em dois arquivos. Esse primeiro vídeo vai ser um exercício envolvendo um motor elétrico, tá? Mas a gente vai falar apenas de torque, tá? E um segundo grupo de exercícios onde a gente vai falar de potência, tá? Onde eu tenho que transformar essa potência para torque para depois conseguir resolver os exercícios, tá bom? Então a gente vai separar aqui em dois grupos. Então, esse primeiro exercício que eu vou resolver com vocês, eu tirei do livro do Beer Johnson, tá? E tá aí no nosso material, nas nossas notas de aula. Então vamos aí ao exercício. O primeiro exercício que a gente vai resolver é o exercício 5, que aparece aí nas notas de aula de vocês, tá bom? Então seria interessante acompanhar aí com as notas de aula. Então esse exercício fala que tem um motor elétrico que aplica um torque de 500 Nm no eixo de alumínio ABCD. Então aqui está o motor, ele disponibiliza 500 Nm. O exercício poderia ter falado que o motor disponibiliza uma certa potência, e aí se ele falasse isso eu calcularia o torque, porque aqui na resistência dos materiais ou na mecânica dos sólidos, o que importa para fazer as contas de tensão e deformação é o valor do torque, tá? Então como ele já deu torque, tranquilo aí pra gente. Vamos terminar de ler o exercício. Ele fala, quando ele está girando numa rotação constante. Sabendo que o G é 27 gigapascal, determine o diagrama de momento torsor, no item a máxima tensão de cisalhamento aí atuante no eixo, mostrar em qual trecho isso ocorre, e o ângulo de torção, né? Em alguns trechos aqui a gente faz essas continhas. Tá bom? Então, vou fazer o item A, que é o diagrama de torque, ou diagrama de momento torsor. Vou passar aqui para a próxima tela. Então, aqui na próxima tela fica mais fácil da gente enxergar, né? Então, a gente vai fazer o diagrama de torque e eu vou analisar o exercício do ponto A em direção ao ponto D, tá certo? Isso fica a critério de vocês. Se quiser começar pelo ponto D, também dá certo, tá? Eu já comento isso com vocês. Então, olha só, no ponto A, a gente tem um mancal, basicamente, é um rolamento que está segurando esse eixo para ele não ficar solto, tá bom? Então, eu não tenho nenhum torque atuante no mancal. O mancal permite o giro desse eixo, tá? Então, na hora que eu venho do ponto A em direção ao ponto B, na hora que eu corto antes do ponto B, eu não enxergo nenhum torque, ou seja, o torque entre A e B vale 0, tá bom? Próximo trecho, de B para C, corta antes do ponto C, a gente vai ter um torque de 200 Nm atuando nessa polia. Tá? Conforme a gente combinou, a gente olhando aqui de frente, né? Se girar horário, para a gente é positivo. Girou, no caso, anti-horário, então o 200 Nm para a gente vai ser negativo. A gente vai plotar o diagrama na parte de baixo. Tá? Próximo trecho, a gente corta antes do ponto D. Tá? Cortando antes do ponto D, eu vou considerar todos os torques que ficaram para trás, ou seja, 300 e 200. Os dois giram no mesmo sentido, então vou somar o valor deles. Então, 500. Tá? Como os dois são anti-horário, né? 500 para a gente será negativo. Tá? Então, como que fica o nosso diagrama? Tá aqui, ó. Tá? Então, o nosso diagrama de A para B, o torque é 0, tá certo? Não tem torque atuante. De B para C, o torque é 200 Nm. E de C para D, o torque é 500 Nm. Tá bom? Então, lembra aqui que no início desse item eu comentei, ó, quem quiser resolver a partir do motor também dá certo. Como que eu faço isso? O exercício falou, olha, o motor disponibiliza 500. Tá certo? Olha só o valor que eu cheguei aqui, ó. Se eu chegasse num valor diferente, teria coisa errada. Então, ó, se ele fala que é 500, como que eu vou pensar? Então, de D para C, eu tenho 500 sendo disponibilizado nesse trecho. Na hora que chega no ponto C, nessa polia, eu penso que a polia está utilizando o torque que foi disponibilizado. Tá certo? Então, se ele disponibilizou 500 e a polia utilizou 300,
quanto que sobra para esse trecho? Sobra 200, que foi o que a gente anotou aqui, tá? Então, nesse trecho eu venho com 200, chega na próxima polia, polia B. Quanto que ela precisa de torque? Ela precisa de 200 Nm. Então, na hora que ela tira esse 200 Nm, quanto que sobra nesse trecho? Sobra 0, tá bom? Então, vocês escolhem o lado que for mais fácil aí para vocês. Tanto faz começar de A em direção a D ou começar de D em direção a A. Claro que se você for começar do ponto D, você tem que ter o torque aqui do ponto D. Ou o exercício fornecendo, ou fazendo, né, o equilíbrio aí que a gente aprendeu lá na estática, tá bom? Esse foi o item A do exercício. Vamos aí ao item B. No item B, o que o exercício pediu para a gente calcular? As tensões atuantes em cada trecho e definir qual que é a máxima, tá? Então, eu vou precisar desses resultados aqui, ó. O diagrama de torque me deu que do trecho BC o torque é 200 Nm. E aqui, ó, tá um pequeno aqui, né? Um pouco pequeno, mas esse diâmetro é 44 milímetros e é maciço. Então, eu calculo o momento polar de inércia, π d a quarta sobre 32, tá? Então, deu esse valor de 3,68 10 a quinta milímetros a quarta. Vou deixar, né, tudo em Newton e tudo em milímetro. E vou substituir nessa equação para calcular a tensão. Então, tensão é torque dividido pelo J vezes o raio. Tá? Cuidado, o torque é 200 Nm, então vezes 10 a terceira para passar o metro para milímetro. O JBC eu uso em milímetro a quarta mesmo. E o raio, quanto que vale? Se o diâmetro é 44, o raio vale 22. Tá? Então, a gente vai ter aqui uma tensão atuante de 11,96 megapascal. Tá bom? Vamos para o outro trecho. Então, para o próximo trecho, a gente faz a mesma coisa. Qual que é o torque do trecho CD? 500 Nm. Como que eu calculo o momento polar de inércia? πd a quarta sobre 32. O diâmetro aqui desse trecho é 48. Então, a gente chegou num valor de 5,21, 10 a quinta, milímetros a quarta. E na hora que a gente calcula, né, na hora que a gente substitui na equação, tá? Lembrando que o raio aqui vai ser 24 milímetros, a tensão atuante dá 23,03 megapascal. Tá bom? Não esqueçam aqui, pessoal, que isso que a gente calculou é tensão atuante. Tá? Para saber se a peça suporta ou não esse esforço ou essa tensão atuante, eu precisaria ter, né, os valores limites do material. Deveria fazer um ensaio de torção para saber qual que é a tensão de estralhamento dele. Tá? Então, a mecânica dos sólidos ou a resistência dos materiais calcula a tensão que está sendo aplicada. Tá? Quanto maior for essa tensão atuante, maior a chance de dar algum problema. Tá? Então, maior a chance, de repente, de você levar a peça à fratura, à ruptura. Tá bom? Então, qual que é o trecho mais crítico? Qual que é o trecho que tem a maior tensão atuante? Trecho CD com 23 megapascal. Tá bom? Então, esse aí foi o nosso item B. Item C. O que o item C pediu? Ele pediu o ângulo de torção de alguns trechos, né? Então, o trecho de A para B, eu não vou nem mencionar. Por quê? Como o torque aqui é 0, o ângulo de torção vai ser 0, né? Vale ressaltar o seguinte aí para vocês, né? Que acontece? Se o ângulo de torção é 0, não significa que ele não está girando. Ele gira, tá certo? Ele gira, mas ele não deforma. Por quê? Porque ninguém está brecando aqui, ó, segurando no ponto A. Ele gira livremente. Por que aparecem esses torques aqui de 200 e de 300? Porque provavelmente isso aqui vai ter uma correia ligando a um outro sistema. E o sistema de cima, por exemplo, tentaria frear, tentaria parar o giro desse eixo. Por isso que surge esse torque. É um torque resistente. Tá bom? Então, tentem manter isso aí na cabeça. Como a gente, na mecânica dos sólidos, trabalha considerando tudo estático, né, a gente não vai falar aí nada de giro, né, mas só para vocês não ficarem em dúvida. Né? Então, o trecho AB ele pode girar, com certeza, mas ele não deforma.
tá bom? Então, vou trabalhar no trecho BC e no trecho CD. Trecho BC, o torque é 200 Nm, o comprimento 1,2 metros e o G vale 27 gigapascal. Tá? A gente já havia calculado aqui, né, o momento polar de inércia e eu vou substituir isso na equação TL sobre GJ. Então, quais são os cuidados de transformação de unidade? O torque, use Newton vezes milímetro, então aqui eu vou multiplicar por 10 a terceira. O comprimento, eu vou usar 1.200 milímetros. Tá? O G, que está em giga, a gente vai usar em megapascal, então multiplico por 10 a terceira. E o J, use em milímetros a quarta. Calculo o ângulo, vocês vão perceber que vai cancelar todas as unidades, né? Ou seja, é um número adimensional. Basicamente, os ângulos que a gente calcula saem em radianos. Então, o trecho de B para C, o ângulo dá 0,024 radianos. Tá bom? Então, esse é o trecho BC. Vou fazer o cálculo do próximo trecho. Então, para o próximo trecho, o torque é 500 Nm, o comprimento é 0,9, o G mantém aí 27 gigapascal e o J já havíamos calculado. Tá? Então, o resultado final aí do trecho CD é um ângulo de 0,032 radianos. Tá? Se você quiser calcular o ângulo total, ou seja, a deformação do ponto A em relação ao ponto D, ou seja, de todo o eixo, o que você faz? Você soma a deformação dos três trechos, né? Então, olha só, o primeiro trecho que eu não mencionei aí é 0, tá certo? Então, não tem deformação. O segundo trecho, 0,024 e o terceiro, 0,032, somando 0,056 radianos. O exercício não falou nada, poderia deixar nessa unidade sem problema nenhum, tá? Mas é muito mais comum ser solicitado para a gente o cálculo em graus. Tá? Então, lembra lá que 180 graus equivale a π radianos. Aí você faz uma regrinha de 3 e acha o ângulo aqui de 3,21 graus. Tá bom? Então, esse aí foi o nosso primeiro exercício do dia, tá? O exercício 5, calculando diagrama de torque, calculando tensões atuantes e o ângulo de deformação. Tá bom? Então, vamos ao próximo exercício.